Olá, bom dia. O meu nome é Rayane e as integrantes desse trabalho são Aline de Souza Braga, Camila de Souza Valentim, Isabela Machado dos Santos, Laiane Thaís Teodoro de Godoy, Poliana de Campos Barra, Rayane Cristina Lima e Sabrina Cândido Barbosa, estudantes do terceiro ensino técnico integrado ao médio em administração da instituição ETEC Eurobino de Souza. O tema do nosso trabalho é a educação financeira na vida dos jovens e foi orientado pela professora Samira Elquaire. Bom, sabe-se que a situação econômica de uma cidade, estado ou país tem grande importância no desenvolvimento dos mesmos. Para isso, é preciso que as pessoas estejam conscientes para administrar seus recursos financeiros. No cenário brasileiro, existe recorrentemente queixas de pessoas com grande parte de sua renda comprometida, e isso acarreta prejuízos que interferem tanto na vida profissional quanto na social de cada uma delas. Uma das formas de melhorar esse cenário da situação financeira individual e, portanto, da cidade, estado ou país, é através da educação financeira, principalmente quando se refere aos jovens que estão começando a se inserir no mercado de trabalho, obtendo sua renda própria. Sendo assim, nosso trabalho pautou-se na seguinte questão: quais práticas da educação financeira são mais importantes para a conscientização dos jovens? Com o intuito de identificar quais os melhores meios para aplicar o ensino financeiro aos jovens, pretendíamos conhecer as técnicas abordadas na educação financeira, comparar os métodos estudados e, por fim, analisar os mais adequados para os jovens. Durante o desenvolvimento, tratamos sobre algumas aplicações de educação financeira, assim como ferramentas e também prejuízos pela falta desse ensino na vida das pessoas. A educação financeira em si, ela pode receber diferentes definições. Isso vai depender do profissional. Mas, de maneira geral, o real significado da educação financeira é bem mais abrangente do que muitos podem pensar. E tem por finalidade incluir todos os grupos e classes sociais, com diferentes idades e níveis culturais e econômicos. A educação financeira não é um meio de privação para a realização de desejos, vontades ou sonhos, independente do tempo que eles irão durar. O objetivo de tais ações não é impedi-las que se realizem, mas sim fazer com que aconteça com eficácia e da melhor forma possível, sempre com ética, maturidade e responsabilidade, criando assim uma mentalidade saudável sobre o dinheiro. Por consequência, indivíduos com melhor nível de conhecimento financeiro melhoram a eficiência do mercado e também promovem bem-estar econômico geral, o que afeta tanto a micro quanto a macroeconomia. Dentro do contexto infantil, a educação financeira deve ensinar a fazer escolhas, aproveitando as oportunidades e identificando as próprias necessidades e desejos das crianças. Deve ser feita de maneira saudável, as estimulando a desfrutar dos prazeres que o dinheiro pode oferecer, mas sem se tornarem escravas dele. Segundo a afirmação de Souza, o modo como manejamos nossa vida financeira foi, na sua maior parte, construído com o que ouvimos e vimos na infância. Portanto, desde que o dinheiro surgiu, é necessário pensar sobre ele, e quanto mais cedo, melhor. Por isso, a família possui um papel fundamental no ensino da criança, que reproduzirá potencialmente muitas de suas atitudes quando mais velha. O planejamento é o alicerce do sucesso, seja ele qual for. E em relação ao planejamento financeiro familiar, o foco é a estruturação de famílias conscientes de seu dinheiro, para que a partir de seus filhos, crie uma sociedade economicamente responsável. Para isso, é preciso estabelecer uma estratégia visando acumular bens e valores que irão formar o patrimônio familiar. O controle financeiro não deve ser tratado com indiferença, pois as consequências dela são graves e acarretam problemas econômicos de longa duração. Agora, pensando na educação financeira pela visão escolar, é muito mais vantajoso e proveitoso uma criança aprender a ler e a escrever na infância do que na vida adulta, certo? Do mesmo modo acontece com a alfabetização financeira. O quanto antes ela for aplicada e ensinada, é melhor. Afinal, o dinheiro está presente em todo momento da vida das pessoas. E isso afeta direta
e futuramente a vida profissional de cada um. Mas, infelizmente, durante todo o período que um estudante percorre do ensino fundamental ao ensino médio, ele não é ensinado adequadamente em relação às matérias financeiras, como economia, finanças e tributos, sendo que as mesmas podem ser um grande diferencial na vida deles, tanto no ambiente profissional, onde amplia um mundo de possibilidades no mercado de trabalho, quanto na vida pessoal também. Eles conseguem obter um melhor controle de seus gastos, evitando então endividamentos. Um vultoso fato que contribui para o endividamento é o jovem acompanhar um grupo social por conta do status. Isso na prática pode acabar levando à compra de bens supérfluos ou, por exemplo, o uso equivocado do cartão de crédito. E é claro que isso é algo que atinge a todos, mas em especial os jovens, justamente por serem mais imaturos. Por isso é muito importante que o jovem tenha noção daquilo que ele consome, do quanto ele paga por tal mercadoria e o porquê vale aquela determinada quantia. Então, adquirir conhecimento básico sobre a educação financeira se torna algo essencial para que ele consiga garantir uma independência futura e brevemente, sem precisar passar por frustrações que podem ser evitadas caso ele tivesse acesso às informações adequadas. Nos deparamos com algumas ferramentas essenciais da educação financeira, que são recomendadas por especialistas, como a finança pessoal, que auxilia no planejamento financeiro, levando em consideração os eventos econômicos de cada indivíduo. Em suma, as finanças pessoais é o meio de como se gastar bem e ganhar bem. E nesse caso, é de grande importância a criação de uma planilha, onde estejam descritas todas as fontes de renda, despesas e custos. Até o menor gasto ele deve ser contabilizado, mesmo que ele seja insignificante, pois essas pequenas despesas elas terão a sua representatividade no final do mês. O ganho da mesada é um outro poderoso instrumento para a educação financeira, e é necessário que os pais ou os responsáveis eles esclareçam as reais intenções com essa atitude e mantenham a coerência com a entrega, pois a mesada ela deve ser dada com regularidade, para que assim a criança possa se planejar, organizar e ter o controle de sua poupança, tendo como objetivo deixar com que elas tenham suas primeiras escolhas em relação ao dinheiro, contribuindo para o seu planejamento e o seu uso consciente. Os jogos também podem ser ótimas ferramentas de orientação, pois eles são capazes de divertir ao mesmo tempo que motivam, além de ajudarem na aprendizagem, aumentarem a retenção do conteúdo ensinado e exercerem as funções mentais e intelectuais do jogador. Diante dos benefícios obtidos através da alfabetização financeira, a falta dela é um problema que se agrava e afeta diretamente a vida da população de consumidores em escala global, trazendo consigo prejuízos que só tendem a aumentar. Por consequência da utilização indevida de recursos financeiros da família, suscita o impedimento de atingirem seus objetivos pessoais, já que a busca por um status elevado leva as mesmas a gastarem compulsoriamente, pondo em risco a segurança não apenas financeira, mas emocional das famílias. Além disso, a facilidade de acesso a crédito no Brasil, que caminha lado a lado do consumo, leva ao endividamento e à inadimplência. Então, somada à escassez de educação e controle financeiro, acarretam interferências no desenvolvimento das economias e sua sustentabilidade a longo prazo. Em vista do contexto pandêmico que estamos inseridas, desenvolvemos a parte prática do nosso trabalho através de um questionário na plataforma Google Forms e a divulgamos por meio de nossas redes sociais, obtendo ao todo 134 respostas. Essa pesquisa continha 12 questões e foi destinada ao público jovem de 14 a 23 anos. Dentre elas, selecionamos 3 para tratar a seguir. A primeira foi: durante sua infância, foi ensinado a você atitudes ou pensamentos referentes à educação financeira? Vimos então que metade dos questionados responderam afirmativamente, possibilitando, portanto, a maturidade financeira e o baixo nível de endividamento futuro, segundo Kruger, 2014.
Selecionamos também a questão: você considera importante que a educação financeira seja inserida nas escolas? Bom, em quase 100% das respostas, obtivemos um resultado satisfatório, onde os participantes assinalaram como muito importante e importante que a educação financeira fosse inserida nas grades curriculares das instituições de ensino, demonstrando assim um reconhecimento e interesse no aprendizado, o que, segundo Sense, Pereira e Barrichello afirmaram em 2015 ser um conhecimento que evitaria endividamentos e possibilitaria a independência futuramente. Por fim, a terceira e última pergunta que selecionamos é: qual meio que você costuma utilizar para complementar seu conhecimento sobre educação financeira? Nela, oferecemos aos questionados a opção de assinalar mais de uma alternativa, e neste caso, os meios mais procurados para garantir o ensino são aqueles relacionados à internet, como sites com 85 marcações e redes sociais, com 51 marcações. Fato que desperta compreensão, visto a gama de acessos pelo público na atualidade, conforme Milena et al. Afirmou em 2017, dizendo que a mídia carrega este poder de influenciar o cotidiano. Portanto, com base na pesquisa teórica realizada e complementada pela pesquisa prática, nós concluímos que a melhor forma de tornar um jovem consciente é ensinando as ferramentas básicas da educação financeira desde sua infância, à medida que a criança cresce, utilizando então dos métodos abordados, como o planejamento financeiro, que permite obter um controle dos seus ganhos e gastos. Juntamente a isso, é importante o emprego de um ensino nas escolas que garanta a aprendizagem financeira merecida, auxiliando a evitar endividamentos futuros. Bom, essas foram as referências usadas nos slides. Nós agradecemos a participação dos professores da banca, a todos os alunos que assistiram nossa apresentação e estamos à disposição para o esclarecimento de dúvidas.